É mais bom a gente poder estar aqui. Eu confesso para você que viver muitas vezes a vida de família, viver a vida real, às vezes é mais difícil do que a gente imaginou que seria, na verdade. Né? Por algum tempo, a gente até acreditou que em alguma hora ficaria mais fácil, mas às vezes parece que conforme a vida vai desenrolando, parece que vai ficando mais difícil. Né? Mas eu creio que tem solução para tudo isso, tenho crido nisso. E é nessa verdade, nessa esperança no qual eu tenho me agarrado. Uma coisa eu tenho certeza: tomar outros caminhos que não seja o caminho do Senhor, eles podem até parecer uma solução imediata para as nossas carências, para os nossos medos, para a nossa necessidade, para a nossa insegurança, mas a verdade é que essas soluções imediatas, elas até de forma paliativa anestesiam aquilo que está acontecendo conosco, mas elas não resolvem. E o problema delas não resolverem, se elas ainda mantivessem a nossa vida na mesma condição de onde nós estávamos antes de tomar elas como um caminho para resolver a nossa vida, estaria ok até. Porque no final das contas, você faz e não piora, faz e não piora, faz e não piora. Então você vai meio que fazendo uma analgesia naquela dor, naquela situação que você está passando. Só que o problema é que, não sei se é tão problema, se não é uma solução. Sabe? Porque se fosse isso, talvez a gente, por causa da nossa capacidade resiliente, a gente se satisfaria em se manter o resto da vida nessa condição. Como quem aceita que a vida é isso mesmo. É um pouco de anestesia aqui e um pouco de dor ali. Um pouco de anestesia aqui, um pouco de dor ali. Isso eu não estou falando só para dores físicas, eu estou falando para todas as questões da nossa vida. E não só dor também, eu estou falando para desejo, necessidade, anseio, diversas coisas que nós passamos. Mas uma coisa eu tenho certeza é que quando nós vamos buscando as soluções dessa terra para resolver os nossos problemas, ou vamos buscando o nosso próprio poder, vamos buscando daquilo que a gente tem capacidade, vai ficando cada vez mais afobado nessa ansiedade de resolver as nossas próprias causas, as nossas próprias questões, de verdade, isso no final das contas acaba não solucionando. E, óbvio, eu tenho só 37 anos, não vivi mais de uma vida, foi a minha única vida, e não tenho a menor noção sobre o que de fato é a eternidade, sendo bem sincero mesmo. Mas, no mínimo, no pouco que eu sei, no mínimo que eu tenho de entendimento, essas soluções elas não resolvem. Elas, na verdade, não só não resolvem, como elas fazem a gente ficar pior. É como alguém que tenta tratar uma infecção, por exemplo, com um analgésico, com um antitérmico. Uma infecção com antitérmico faz baixar a temperatura, certamente. Vai fazer você se sentir mais disposto. E isso é verdade. Não é verdade? Não acontece? Não vai acontecer isso? É verdade. Entretanto, depois, se você passar uma semana tratando uma infecção somente com analgesia, sem tomar nenhum outro tipo de ação que mate aquelas bactérias, aquelas bactérias não, é a bactéria, né? Que estão trabalhando contra o seu organismo, gerando essa infecção, você vai estar, na verdade, muito pior do que estava antes. Você só não percebeu, só não sentiu. E isso pode ser tão grave que você pode ter uma infecção generalizada. Quando você perceber, não tem mais antibiótico que dá jeito. Não tem mais nenhum tipo de ação que dá jeito. Por quê? Porque a analgesia, ao invés de nos colocar em alerta, nos tirou do lugar que nos dava essa energia para sair do lugar. A verdade, meus irmãos, é que às vezes a gente tem estado analgesiado. A verdade é que tantas vezes a gente tem estado anestesiado. Muitas vezes, apáticos à vida, paralelos ao que está acontecendo. Eu tenho passado por uma situação pessoal que para mim tem sido assim, um grande desafio, viver e passar de verdade.
Nós estamos há 4 anos no Rio de Janeiro, 4 para 5 anos no Rio de Janeiro, e há 3 anos plantando, 3 para 4 anos, né? Plantando a família Rio. Né? E, cara, foram muitas coisas, muitas. Assim, às vezes eu acho que você não tem dimensão, né, do que foi vivido nesses últimos 5 anos aqui. Né? Ou nos últimos 6 anos, por exemplo, desde antes do envio até o processo. E a verdade é que quando você vai avançando, alguma hora as contas chegam. Né? Alguma hora a água molha, né? Alguma hora o cartão de crédito vem te cobrar e vem te pedir. Porque a verdade é que nós somos tantas vezes um emaranhado de emoções, de sentimentos, de pensamentos, de ações. Né? Nesse emaranhado há a vontade de Deus, o Espírito Santo, a graça do Senhor, a misericórdia dele, mas também há muito de nós, há muito das nossas dúvidas, dos nossos medos, da nossa presunção, da nossa vaidade, das nossas inseguranças. Isso tudo é um emaranhado. Tem um pastor que eu caminho com ele, e ele é um presente para mim mesmo, um amigo, né? O Massal, é um pastor de São Paulo, a gente semanalmente se encontra, e ele, para mim, assim, essa hora que eu tenho com ele por semana, é quase uma dose de realidade, assim, né? Porque ele já é um senhor muito vivido, né? Já viveu muitas coisas no Evangelho, mas ele tem uma coisa que ele sempre me traz de volta, que é esse entendimento que nós não somos 100% a vontade de Deus, né? As nossas ações não são 100% a vontade de Deus, assim como as nossas ações não são também, conforme o momento que você está em Cristo, 100% só a sua vontade também, a velha natureza, o que há em você ainda do homem caído. Muitas vezes é um emaranhado e você vai aprendendo, conforme vai avançando a vida, a identificar quem é quem, o que é o que nisso tudo. E esse é o lugar que nós temos aqui para aprender a identificar, a crescer, a amadurecer. Tem um texto em Hebreus 3 que o Massal sempre me traz à mente, e eu queria ler ele para vocês. E ele diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, a voz de Deus que ele está falando aqui. Ele não está falando da voz de Satanás, a voz do teu irmão que é indigesto. Não está falando a voz do teu pior inimigo. Ele está falando a voz do seu pai. Está falando a voz daquele que te gerou. Se ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Cara, é muito tempo vendo Deus agir, não é verdade? Sendo muito sincero, 40 anos, cara. Eu nem tenho 40 anos, eu tenho 37, eu já acho que é vida pra caramba. Não, por mais que eu acho que é pouca vida, mas os 37 anos que eu tenho é toda a eternidade de vida que eu tenho. Não sei se você entendeu a minha afirmação. Assim como os seus 40, os seus 25, é toda a concepção de vida que você tem. Imagina, 40 anos é mais vida do que muitos aqui têm. É um pouco menos do que alguns têm, mas não é tão menos assim. Vamos ser bem sinceros que 40 anos é uma boa parcela. E aqui na Bíblia, 40 anos, ele está falando praticamente de uma jornada inteira de uma geração. 40 anos, ele representa a transição de uma geração para outra. Eles passaram 40 anos, imagina, uma geração inteira experimentando a ação de Deus. E isso não foi suficiente para acabar com a incredulidade no coração deles. Não foi suficiente para provar para eles que Deus era bom, que Deus era Pai,
que Deus tinha o melhor para eles, e que Deus, ele sabia o que ele estava fazendo, que Deus não tinha perdido o controle, que Deus, ele tinha uma direção, que Deus não estava jogando dados para aquelas pessoas. 40 anos não foi suficiente para eles, eles precisaram passar a vida toda e morrerem no meio do deserto. Seja muito sincero, você quer morrer no meio do deserto? Você gostaria de morrer no meio? Você é a geração que morre no meio do deserto? Tem uma imagem, um vídeo que eu gosto muito. Eu não sei se vocês já viram um vídeo de um girassol. Você sabe como é que funciona o girassol? O girassol, ele meio que precisa morrer para que as sementes que estão na cabeça dele, elas eclodam, né? E joguem ao redor dele para que nasça então vida. Então ele vive esse ciclo de viver, crescer, morrer. E aí no ápice da morte dele, sai as sementes. Então não adianta, não fica nascendo mais girassol ali. Aquele girassol que vai crescer, vai virar flor, precisa morrer para gerar mais vida. E tem um vídeo de um girassol num lado de um terreno completamente seco, e há uma divisão de concreto entre esse terreno e um terreno que é um jardim verde. Alguém já viu esse vídeo? Eu vou tentar mandar lá depois no grupo. E aí esse girassol, vou colar um telefone lá. E aí esse girassol, ele usa de todas as suas forças entre, cara, vivo um pouco mais aqui na minha vida, desfruto um pouco mais da minha condição, já é deserto mesmo, mas pelo menos eu estou vivo, já está ruim mesmo, mas pelo menos aqui não estou existindo aqui. Ou coloco a minha vida completamente em risco e dou um salto na direção do lugar onde as sementes que eu vou gerar eu não vou ver, mas vão dar continuação na vida que eu carrego. E aí ele sai do lugar que ele está, ele reúne todas as forças dele, e aí é muito louco, porque ele arranca as raízes do lugar que ele está, cara, e aí ele sai andando assim, ó, pelo terreno que é mais seco do que o lugar que ele estava, porque pelo menos aqui era terra, mas estava seco, mas aqui no meio é concreto, e concreto num sol rachado, começa a queimar, e todo ele começa a queimar, até quase chegar lá, e quando ele morre, né, da cabeça dele explode aquelas sementes de girassol no outro jardim. E aí mostra a próxima geração um jardim inteiro, né, cheio de girassóis. Se a gente pensar o deserto como esse esforço ávido, né, do povo que saiu do Egito para chegar na Terra Prometida, para que uma nova geração possa então desfrutar da vida verdadeira, faz todo sentido. Só que a verdade, pelo menos ao olhar ali, né, a minha impressão é que 99% daqueles que saíram do Egito, eles não pensaram assim como esse girassol. Eles não gastaram seu último esforço para tentar chegar o mais perto da Terra Prometida. Não, eles ao olharem a Terra Prometida e olharem os gigantes que estavam nessa divisão para eles alcançarem lá, eles pensaram, cara, é melhor a vida que eu tenho aqui, ainda que árida, do que sofrer o preço de transpor esse lugar para entrar na Terra Prometida, ainda que de repente o preço para acontecer isso seja a minha vida ser sacrificada. Somente 3-2. Porque eu gosto de incluir Moisés. Ainda que Moisés tenha sido sentenciado a construir a casa dele desse lado aqui do rio e morrer ali naquele lugar, ele pode ser o cara que inspirou Josué e Caleb, que decidiram invadir e entrar e liderar o povo inteiro a tomar a Terra Prometida. Sabe, meus irmãos, nessa vida aqui, ao ouvirem a voz de Deus durante as nossas jornadas, talvez, às vezes, a gente está mais endurecendo o nosso coração, fugindo do que Deus está fazendo, do que ouvindo a voz dele. E ele diz assim: viram as minhas obras durante 40 anos, por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e incrédulo, que se afaste de Deus.
Pelo contrário, animem uns aos outros no dia que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. Vamos orar? Baixe sua cabeça aí, feche seus olhos, fala com o Espírito Santo, fala assim: Espírito Santo, fala no coração nessa noite, fala a sua verdade a mim, fala além do que está sendo compartilhado aqui, me permita ouvir a sua voz, ouvir a sua direção, ouvir aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Espírito Santo, me permita perceber a sua voz e me livra de ter o coração endurecido no momento que eu ouvi. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E como eu estava falando, de verdade, eu acho que assim como eu estou passando, certamente você também está passando. Cada um está passando numa dimensão, numa estação, numa fase, mas de duas uma. Ou você não passou ainda, ou você está passando, ou você deliberadamente, tendo passado, decidiu não ouvir a voz do Pai. Decidiu ignorar, essa era a palavra que eu estava tentando usar. Decidiu ignorar aquilo que a voz de Deus estava fazendo na sua vida. Sabe, a obra da cruz é completamente suficiente para me salvar, salvar você, salvar todos nós, salvar aqueles que vão nascer, salvar aqueles que já morreram. A obra da cruz é completamente suficiente para não ter um nível de pecado que você tenha cometido, que a obra da cruz não tenha poder para te libertar, a não ser que o seu pecado seja contra o Espírito Santo, que, na minha opinião, é um pecado contra a comunhão que o Espírito Santo gera como corpo. Mas, tirando isso, tirando o pecado de você ir contra a obra que o Espírito Santo está fazendo, de gerar a unidade no corpo, não tem pecado que a cruz não possa te perdoar, te livrar. Só que, ainda que não haja limite para o poder do amor de Deus materializado naquela cruz, para operar na nossa vida, Ele não vai invadir a sua casa, Ele não vai invadir o seu coração, Ele não vai obrigar você a fazer, a viver, a se mover, a não desistir. Ele não vai obrigar você a isso. Assim como Ele não obrigou esse povo a entrar na terra prometida, Ele não vai obrigar você a entrar na terra prometida. Ele não vai obrigar você a se sacrificar para que a próxima geração se torne, experimente e desfrute do melhor de Deus. Ele não vai te obrigar a tomar as decisões assim como Jesus tomou. A cruz, o amor de Deus não vai te obrigar. Ele vai te livrar do momento que você reconhece plenamente a sua condição. No momento que nós reconhecemos a nossa condição, a obra da cruz ganha espaço em nós. Mas enquanto nós não reconhecemos a nossa condição e encontramos um culpado externo e achamos um meio para anestesiar a nossa estadia no deserto que poderia ter durado somente 40 dias. Imagina você chegar no fim da vida e descobrir que os 40 dias, os 40 anos de deserto que talvez sentenciou a sua vida à morte, poderia ter sido trilhado somente num período de 40 dias, gente. Imagina, gente. Qual seria o pecado contra o Espírito Santo? Várias vezes as pessoas falam, mas eu sempre entendi isso. Então, para mim, pecado sobre o Espírito Santo, né, é um pecado contra a unidade do corpo. Sabe? É o pecado para a divisão dos irmãos. É o pecado contra aquilo que o próprio Deus está gerando em nós. Que é o amor vai
gerar cada um de nós, assim como Jesus, que vai formar em nós a unidade, um só corpo. Porém, alguns podem dizer que o pecado contra o Espírito Santo é a dúvida, é a incredulidade a respeito do que o Espírito Santo pode fazer em nós. Está entendendo? Mas sendo muito sincero, saca? De verdade, a minha opinião, assim como a respeito do milênio, pré-milênio, pós-milênio, a gente fica sempre muito assim nesse desdobramento da vírgula ali. Ah, qual que é o ápice da coisa? Ah, Jesus volta quando? Né? E aí o que vai acontecer se eu fizer isso? Para quê? Porque eu não quero pecar contra o Espírito Santo. Mas vamos ser bem sinceros, que se você temer a Deus, quer pecar sobre o Espírito contra o Espírito Santo, não é verdade? Ah, Jesus volta no milênio, pré-milênio, pós-milênio, nós vamos reinar com ele, não vamos, como é que vai ser esse tempo todo? Vamos ser bem sincero, o que interessa mesmo, cara, é se você está em Jesus ou não. Não é verdade? Não é verdade? Nós podemos entrar e estudar um pouco mais a fundo isso, não estou cortando a sua pergunta, tá? Mas eu estou querendo dizer é que você percebe como tantas vezes a gente não é muito diferente daquele povo que estava ali no Egito, que saiu do Egito e estava no deserto. Quantas vezes o deserto, meus amigos, o vale da sombra da morte, o lugar onde Satanás nos tenta, quem coloca a gente aqui é o próprio Deus, é o Espírito Santo que nos conduz a esse lugar. E Ele é um Deus de amor. Então, a nossa concepção sobre a vida que precisa mudar. E de verdade, a gente vai ser tentado nesse meio mesmo a endurecer o coração. Assim, quando a voz de Deus começa a falar nós. Porque a voz de Deus muitas vezes vai falar com você, abre mão disso. Mas não é só daquela lista de pecados infindáveis que a gente tem de coisas mais generalizadas, não, gente. Porque, por exemplo, os fariseus eram pessoas, cara, que eram exímios em não pecar em nada disso. Ele dava assim, de 10 a 0, às vezes no melhor de nós aqui. De ler a Bíblia, mandar devocional no grupo todo dia, cara, de fazer quantos planos bíblicos, de ser dizimista, ofertante, presente nas reuniões. Certamente eles seriam considerados todos esses aqui que fariam contemplariam todas essas coisas. E ele diz que se a sua justiça não for muito superior à dos fariseus, você não é do reino dos céus. Porque no final das contas, meus irmãos, a gente não está falando aqui de uma lista de coisas certas e erradas que a gente precisa fazer. A gente está falando aqui de se tornar, assim como Jesus, humildes de coração e mansos de verdade. Deus está formando em nós humildade e mansidão. Deus está formando em nós a imagem de Jesus. E tudo aquilo que ainda tem a prática, mas não carrega a natureza e a imagem de Jesus, o próprio Deus vai se levantar como opositor da nossa própria vida. Vamos ser bem sinceros. Já imaginou você ter o próprio Deus como opositor a você? Ter o próprio Deus se opondo a você? Sabe o que eu vou te dizer, cara? Todo mundo aqui ou tem ou já teve o próprio Deus como opositor. De verdade. Porque em 1 Pedro 5 diz assim, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. De verdade, seja muito sincero, você já teve alguma dosezinha de orgulho? Você já agiu de forma orgulhosa, presunçosa, vaidosa, de achar que você sabe qual é o melhor caminho, qual é o melhor time, qual é o melhor jeito, o que vai resolver de fato? Sendo bem sincero, você não já passou por isso? Você estava no alvo da oposição de Deus, cara. Que loucura, cara. Só que tem uma vírgula nisso tudo. A oposição de Deus ao nosso orgulho não é uma expressão do seu ódio, da sua raiva, de um rancor. A oposição de Deus diante da nossa arrogância é o ápice da expressão do seu amor por cada um de nós. Muitos, às vezes, estão sendo
resistidos pelo próprio Deus e não estão percebendo que é o próprio Deus, porque quando a gente não entende como Deus age, a forma com que Deus opera, a gente vai dar nome de tudo para isso. A gente vai dar nome de Satanás, a gente vai dar nome de karma, a gente vai dar nome de mal olhado, a gente vai dar nome de espíritos malignos, a gente vai dar nome de pessoa, do nome do João, da Cláudia, da Marina, estou tentando achar nomes que não são aqui, né? Pelo menos não estou aqui na reunião para facilitar a vida, né? Mas a gente vai dar esses nomes. Você já não sentiu alguma vez parecendo que tinha uma pessoa que parece que tinha alguma coisa contra você? Já sentiu assim? Cara, essa pessoa parece que tem um problema comigo. E eu vou dizer, talvez ela tenha mesmo. Só que ela continua sendo uma pessoa. Mas certamente essa oposição que você está sofrendo, de verdade, pode até ser a mão do Satanás. Mas se for a mão do Satanás, se for de repente uma expressão genética do que seus avós erraram, todas elas continuam cabendo dentro da forma com que Deus usa para quebrar a nossa arrogância, o nosso engano, a nossa malícia, a nossa vaidade, a nossa presunção de dizer, eu sei o que é melhor, eu sei mais do que Deus sabe, eu sei o que é o melhor para a minha vida, eu sei o que é sucesso, eu sei o que é suprir as necessidades, eu sei como resolver o meu tesão, eu sei como resolver a minha fome, eu sei como resolver a minha carência, eu sei como resolver. Deus não sabe, Deus está atrasado, Deus está fora do tempo, Deus esqueceu de mim, Ele não esqueceu de você. Tanto não esqueceu que toda essa pressão e resistência no caminho é a forma dele amar você de última forma, de tal forma com que você seja quebrado, destruído, esmagado, até que você perca os dois piores temores que algum ser humano pode ter, que é o temor dos homens e o temor de si. Tem gente que não tem nome nenhum, mas tem a si. Supera. Mas tem gente que teme todos os homens, que fez dos outros o próprio Deus. Alguns fizeram de si o próprio Deus, do seu umbigo. Outros fizeram dos outros o próprio Deus. Eu confesso que eu tenho talvez uma falsa análise ou só uma suposição. As duas formas é fazer de si o próprio Deus. Porque temer os outros, colocar os outros, a aprovação dos outros como a condição para você viver, um desdobramento último talvez seja na verdade uma expressão de saciar aquilo que é uma carência profunda sua. Então no final das contas não está movido no outro, mas ainda assim está movido em ti. É a forma de Deus nos quebrar, nos esmagar, para que você não seja sentenciado a viver pro resto da vida dessa condição. E para que você possa então conhecer de fato a vontade dele, o amor dele, a graça dele, a misericórdia dele, o favor dele, que nos capacita a viver assim como Jesus, de forma leve, livre, verdadeira, genuína. O Senhor está nos convidando, irmãos, a pararmos de sermos de assumirmos o capacete aqui, aquele chapéu que diz, Senhor, vem se opor a mim. O Senhor está nos convidando a se quebrar diante dele, para que a gente pare de temer os homens e temer a si mesmo, para que a gente possa de fato temer a um só, que é o próprio Deus. Porque no momento que nós começamos a temer somente o próprio Deus,
nós estamos no lugar para conhecê-lo. Você pode ter qualquer justificativa, ou melhor, qualquer tipo de desculpa. É justificativa aí? Desculpa, é isso? Mas eu acho que é isso, tá? Porque a justificativa seria boa, né? Porque ela te torna justo. Mas você pode ter qualquer tipo de desculpa, de explicação, essa é a melhor palavra. De explicação do porquê você está na sua condição, ou do porquê é tão grande o seu problema, de porquê é tão grande a sua dor, de porquê é tão grande o seu vazio, a sua carência, a sua orfandade. Você pode ter qualquer tipo de explicação, meus irmãos, sendo muito sincero. Eu consigo, como eu comecei falando, eu tenho várias explicações para Deus e para as pessoas do porquê, em muitos momentos, eu estou me sentindo esmagado, deslacerado, espremido, como se não tivesse lugar para correr. Eu consigo passar horas explicando de tudo, todos os porquês que me levaram a essa coisa, quais foram todos os possíveis contribuintes para me levarem até esse destino. Eu consigo explicar, eu estava vivendo, eu lembro muito bem, eu tenho uma memória. Por mais que agora eu esteja com problema de memória. Eu tenho estado com problema de memória e isso é evidência de exaustão. Então assim, eu consigo explicar tudo isso, gente. E ainda nesse processo de falta de memória, porque me falha a memória de várias coisas, disso não. Só que isso não resolve minha vida. Isso não resolve minha manhã. Isso não resolve meu dia. Isso não resolve as minhas agendas. Isso não resolve os meus problemas. Isso não diminui o peso. Isso não faz nada explicar para Deus, para os outros, para si, para qualquer coisa. Presta atenção, meus irmãos, as nossas explicações do porquê está doendo, do porquê está ruim, do porquê está sofrendo, do porquê, o que tudo eu perdi, Deus não me ama, Deus não é bom, ou Deus esqueceu de mim, ou o que eu tenho, o que eu deveria estar vivendo seria muito melhor. Essas explicações todas não vão te levar à jornada, ao lugar onde Deus nos criou para viver, que é a perfeita, boa e agradável vontade dele. Isso não vai te levar, isso só vai te afastar cada vez mais. E eu creio que o Senhor está nos chamando para uma condição, irmãos, de pararmos de resistir ao próprio Deus. De pararmos de lutar contra o que Ele está fazendo. Se Ele está vindo como uma força avassaladora contra você, parecendo que tudo ao teu redor está te esmagando e que todas as justificativas podem te explicar do porquê você está nessa condição. Isso não muda você, isso está acontecendo. Abra mão. Mas não abra mão como quem decide tirar a própria vida, meu irmão, porque tirar a própria vida não é uma desistência, na verdade, ela é a tentativa última da nossa própria arrogância. Tirar a própria vida não vai nos resolver. O que vai nos resolver é desistir de resistir à poderosa mão de Deus. É desistir de ficar com medo do escuro dentro de nós, da desaprovação dos outros. Desistir disso. Desistir da nossa arrogância, da nossa presunção. E dizer, eu não sei. Eu não sei. Eu tenho milhões de explicações e não sei. Não sei, cara. Você me tirou de um lugar que pra mim parecia bom. As cebolas eram gostosas. Você me trouxe para um lugar agora que cai do céu comida, beleza? No final das contas, está tudo ruim, mas no final das contas vem comida, vem alimento, vem água. Eu reclamo, no final das contas acontece.
Mas eu não gosto dessas coisas. Eu queria aquela terra lá sem luta. Ou o lugar anterior que eu vivia, cara, de forma ignorante. E você me trouxe para esse lugar, cara. E a impressão que eu tenho é que eu estou rodando em círculos. De verdade, você nunca se sentiu parecendo que você está rodando em círculos? Que a tua vida roda, roda, roda e desemboca na mesma coisa? Ou que você olha e parece que a voz de Deus não fala mais com você? De verdade, gente. Tem um texto que eu escrevi alguns anos atrás, que o senhor falou comigo desse assunto, que ele se chama Continue a Nadar. Para achar a solução. Dói. É bom, né? Porque é problema de memória recente. Mas o texto, no final das contas, baseado naquele texto de Tiago, que diz que os ouvintes da palavra, mas que não praticam, são como aqueles que vão na frente do espelho, olham assim e quando saem da frente esquecem quem são de fato. Eu quero te dizer uma coisa, Deus é Deus. Dá uma cutucada na pessoa do lado e fala assim, Deus é Deus. Deus é Deus, irmão. Vai passar. Aleluia. Glória a Deus. Ele é nosso Pai, cara. Nosso Pai de amor. Mas Deus é Deus. Ele pode todas as coisas. Na verdade, Ele está limitado somente por causa do seu amor. E esse limite não é um limite imposto como quem o limita. Na verdade, é um limite de valores, de princípios. Um limite da natureza. Ou seja, Ele não vai fazer nada que seja a expressão do mal. Porque Ele pode tudo, poderia até fazer o mal. Mas Ele não vai fazer o que é o mal. Aí a gente fala, se Deus é mal, por que eu estou sentindo isso? Por que está passando por isso? Deus pode todas as coisas. Eu esqueci o que eu estava falando. Glória a Deus. Deus pode todas as coisas. Glória a Deus, eu quero com você. Deus pode todas as coisas. Preste atenção, se você está falando com o Senhor e você não está ouvindo a voz dEle, você não está ouvindo nenhuma direção diferente, você não está ouvindo uma novidade, talvez, me perdoe, mas talvez Deus não esteja mesmo falando nada novo. Ele é Deus, cara. Eu gosto de um exemplo do Bill Johnson que para mim é incrível. Que ele diz assim, ó, o meu filho tem problema de audição, 90% do ouvido dele está danificado, então ele só ouve 10%. Eu não falo baixo para mostrar para ele que ele é deficiente. Na verdade, eu falo mais alto para que ele possa ouvir a minha voz. Para garantir que ele vai de fato escutar o que eu estou querendo dizer para ele. Deus é Deus. Se Ele quiser falar com você, Ele vai falar e pronto. Agora, beleza, então por que Ele não está falando? Talvez porque você não esteja mesmo querendo ouvir. Talvez o que Ele está dizendo não seja algo que te convenha. Talvez você esteja atribuindo isso a qualquer tipo de pessoa, menos a voz do próprio Deus. Presta atenção. Se Deus não está falando, você ao falar com Ele parece que Ele não fala nada para você. Não te procurando uma solução nova. Talvez a solução seja voltar daquilo que Ele já falou. E perceber se de fato você tem obedecido. E vivido. Não como quem agora tendo obedecido, vai lá com aquele cartãozinho, né, dizendo assim, pronto, está aqui, ó. Já ouvi. Vem mudar minha vida. Já obedeci. Porque Deus se opõe aos orgulhosos. Mas como uma ação de quebra da presunção, de quebra da arrogância, de dizer assim, cara, nisso aqui Deus falou. Nisso aqui eu tenho a impressão, aquele pôr do sol, às vezes, da graça comum. Às vezes você nunca ouviu Deus falar nada, mas aquele pôr do sol tocou dentro de você de um jeito estranho.
naquele lugar lá. Não para ficar adorando o Deus Sol, mas para pegar o fio da meada de volta. Muitas vezes Deus não está falando novas orientações, simplesmente porque nós muitas vezes não estamos obedecendo às informações mínimas que Ele já disse. De verdade, você gostaria de ouvir a voz de Deus? Quando? Mesmo? Gostaria? Você acha que a voz de Deus é importante para a sua vida? Quanto da Bíblia você lê? Você percebe que é bobo, né? Alguém pode falar, mas eu leio a Bíblia todo dia. Mas então não dá aí o negócio. Entende? Tipo, cara, eu não leio a Bíblia, não vou ouvir nunca a voz de Deus. Eu não dedico 10 minutos para ouvir Deus, mas não vai ouvir, gente. Me perdoa, não tem como fazer, não vai ouvir, cara. Porque o problema nosso de ouvir a voz de Deus não é a nossa incapacidade pessoal de ouvi-lo, porque nós somos incapazes mesmo. A gente está cheio de casca, cheio de presepada, de problema em nós, que nos impede sim de ouvir a voz de Deus. Mas o próprio Deus é Deus e Ele tem todo o poder de fazer comunicar essa voz. Porém, se ainda assim nós permitimos que a incredulidade tome conta do nosso coração por causa da arrogância que nós temos, movidos pela presunção de achar que é o que deveria ser, ou como Deus vai fazer, ou como Ele vai falar, a gente não vai ouvir, porque às vezes o que Deus está falando é através daquele irmãozinho ignorante, através da falta, ou através mesmo até do Satanás, cara, porque foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Quem quer ouvir de Deus, até o diabo está falando dele. Mas quando a gente não quer ouvir de Deus, o próprio Deus não vai nos invadir. A não ser que você esteja na condição de mula, de pedra. Aí mesmo, né? Você fala assim, eu sou uma mula mesmo, tá bom. Aí ele vai falar com você para ser usado para outra. Mas ainda que fale com você, não te tira da condição de mula ali. Se você quer ser o alvo da direção de onde a voz de Deus está falando, orientando, para conhecer, para sair da condição, nós precisamos voltar para esse lugar de quebrantamento, de humilhação. Sabe, nós estamos falando essa semana sobre, nesse mês, nesse trimestre, na verdade, sobre crescer em graça diante de Deus e diante dos homens. Na medida que nós crescemos em graça diante de Deus, nós vamos inevitavelmente crescer em graça diante dos homens. Nós falamos semana passada sobre dedicar nossa vida ao essencial. O Vitor e o Lucas compartilharam sobre o que é dedicar a vida ao essencial. A palavra de Deus, comunhão, ao partir do pão e a oração. Isso é dedicar a vida ao essencial. Se a gente não tem dedicado o nosso dia minimamente ao que é essencial, não adianta a gente ficar tentando passar para outras estações. Nessa semana nós meditamos sobre poder e temor, sobre a relação que o poder tem com os ambientes que de fato tem. A verdade é que o poder de Deus ele pode atuar em qualquer lugar. Deus pode atuar na minha vida, na sua vida, da forma com que Ele quiser. Deus ele pode efetuar milagre, se Ele quiser botar a orelha do Lucas um pouco maior, se Ele quiser fazer a perna crescer em um, se Ele quiser tirar dor de cabeça de outro. Ah, ainda tem enxaqueca, é pastora, gente, sério, mãe de gente que continua com enxaqueca todo dia. Toma 4, 5, 6 remédios e não resolve, muitas vezes, ora e não sai dor de cabeça, cara. Paciência. De duas uma, ou ela pode estar resistindo ao próprio Deus, não percebe quais são as próximas orientações de Deus, toma condição, ou pode ser, de repente, uma dor de cabeça que ele nunca vai tirar. Quer dizer, nunca não, né? Que não vai tirar nesse tempo inteiro. Não tem o que fazer. Só que ela pode escolher conhecer o amor do próprio Deus nessa condição. A gente fica tira dela da dor de cabeça dela, não vai fazer, não dá a vida dela, não resolve, ela já tentou, meu gente. Já tentou até se matar no ápice das suas crises. Não resolveu.
resolveu. O que resolveu a vida dela foi se quebrantar. Sem dúvida, há uma relação completa entre temor e poder de Deus. O poder de Deus pode agir tanto em ambientes que o temem quanto em ambientes que não o temem. Só que a verdade é que quando nós estamos diante do poder de Deus e não nos quebrantamos, esse poder de Deus nos coloca numa condição de juízo instantâneo. Cara, como é que você pode ter visto Deus operando poderosamente na sua vida e ainda assim o negá-lo, ainda assim não se quebrantar diante dele? Como é que você viu um milagre? Como é que você viu tudo isso e ainda assim se manter quebrado? Mas é óbvio, meus irmãos, que o poder de Deus tem muito mais liberdade para atuar no ambiente que o tem. No ambiente que abriu mão do temor de si mesmo, do temor dos homens. Mas no momento que nós passamos a temê-lo de verdade, a reconhecer Ele como Deus último. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu temo o Senhor. Mas cara, vamos ser bem sinceros, a gente teme, mas às vezes a gente teme mais ou menos de verdade. Eu temo o Senhor mesmo. Sou pastor. Eu temo o Senhor. Mas eu vou ser bem sincero, às vezes eu temo Ele mais ou menos. Todo tipo de resistência que eu estou sofrendo é resultado de alguma área no qual eu não entendo. Ainda que eu dê nome de temor. Os fariseus diriam que temiam o Senhor. E chamaram a ação de Jesus de Beelzebul, Satanás. Os fariseus, teoricamente, diriam que temiam o Senhor, mas não conseguiram ver graça na liberdade que os discípulos de Jesus tinham diante da necessidade que eles estavam precisando no sábado de colher as espigas. Os fariseus, teoricamente, diriam: eu temo o Senhor, mas não conseguiram perceber a necessidade de uma pessoa no sábado, no dia do descanso deles. E falaram só na segunda-feira. Então vamos ser bem sinceros, irmãos. Numa informação útil, quem gostaria de ver mais poder atuando no nosso meio? De verdade. Óbvio, cara. Só que tem uma coisa: mais poder, mais responsabilidade. Não é nível de resposta. Mas tem uma outra coisa. Para que haja esse poder, sem que haja condenação, precisa haver temor, quebrantamento, quebra do orgulho, da vaidade, quebra da presunção. Nós precisamos nos quebrar diante da poderosa mão de Deus. Ali aqueles discípulos experimentavam muito poder. Havia muito temor no meio deles, e então muitos sinais e maravilhas eram feitos no meio dos apóstolos. Jesus disse para o fariseu assim, o fariseu disse para Jesus, ele disse assim: você, mestre, faz um sinal para mim, faz um milagre. Não lembro exatamente como é que é a palavra. Mas ele falou: faz um milagre. Presta atenção. Jesus já tinha feito muitos milagres. Muitos sinais. Na verdade, essa frase é depois do cara que tinha a mão minguada, que era ter tido a mão restaurada, e de um endemoniado ter sido liberto. E esse fariseu olha para ele e fala: mestre, faz um milagre para mim. Aí ele diz: para vocês eu não vou fazer milagre nenhum, a não ser o milagre de Jonas, que é ter ficado 3 dias morto e depois ter ressuscitado. Esse milagre ele já fez. Há um milagre no qual Jesus já fez.
na minha vida, na sua vida, para nos libertar da condição de religioso. Porque para ser religioso, às vezes você não precisa ler a Bíblia demais. Porque a tua religião pode ser a religião de Babel, que é acreditar que os seus próprios esforços vão te levar ao verdadeiro sucesso. O que nós precisamos, é abrir mão da nossa presunção, da nossa arrogância. Reconhecer que sozinho não vai conseguir nada. Reconhecer que às vezes a gente tem muita resposta, mas muitas vezes a gente não tem resposta nenhuma. Reconhecer que a gente tem muitas aspirações, muitas vezes é usado pelo Senhor. Já ouvi muitas coisas de Deus, mas a gente continua sendo um grão de areia diante da eternidade. Porque a gente, no final das contas, depende sim um dos outros. Depende completamente de Deus. E ele segue dizendo: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Meus irmãos, se nós não aprendermos a viver assim como uma família, uma igreja, nós vamos ser dilacerados, nós vamos ser destruídos pela nossa própria presunção e arrogância de achar que a gente sabe os melhores. Nós precisamos aprender durante o tempo que se chama hoje, a caminhar juntos, a escolher. Não é ler a Bíblia como religioso, que vai usar depois como uma medalhinha e dizer assim: mas eu li muito da Bíblia, eu fiz um monte de devocional. Não. É meditar como quem reconhece, cara, que ali vai te alimentar. É reconhecer que você talvez não tenha as melhores decisões. Para finalizar, tem um texto de Hebreus 12 que diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Cara, isso aqui é poderoso, né, cara? Eu não tinha pego essa parte dele. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Deus é engraçado, né? Olha o que ele está dizendo aqui, gente. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos? Meu filho, não despreze a correção do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem ele aceita como filho. Olha que loucura que está dizendo aqui. Eu compartilhei um pouco dessa palavra na sexta-feira do João. Mas o Senhor falou para mim: cara, você vai ter que compartilhar uma parte hoje também. Eu estava relutando, cara, para pregar a outra parte da pregação, mas o Senhor falou: cara, tem que falar isso aqui. Glória a Deus. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até a ponto de derramar o próprio sangue. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem ele aceita como filho. Ele disciplina quem? Quem ele disciplina? Quem ele disciplina? Ele castiga quem ele aceita como filho. Cara, eu estava meditando nesse texto aqui, conversando com o seu pai. Esse texto tem 3 dimensões de interação de Deus para conosco por causa do seu amor. A primeira interação é que ele diz: meu filho, não despreze a correção do Senhor.